Olá, pessoal! Quero muita disposição, concentração e animação para aprender resolução de equações do segundo grau na forma fatorada. Aqui você vai usar a ferramenta mais poderosa da álgebra, técnicas algébricas. Então, vocês já sabem a fatoração de expressões algébricas. Aqui, vamos aprender a resolver a equação de segundo grau usando a fatoração. Então, veja bem que este assunto aqui, pessoal, exige que você saiba a fatoração, ok? Então, vamos lá. Determine o conjunto solução das equações, sendo o conjunto universo igual a todos os reais. Então, ó, eu tenho essa equação. Por que essa equação é do segundo grau? Porque o maior expoente da incógnita, que é a letra, é igual a 2. Então, por isso que é chamada equação do segundo grau, ok? Equação do primeiro grau, você já sabe resolver. Agora, vamos aprender a equação do segundo grau. Então, o que é resolver esta equação? Resolver esta equação é encontrar o valor do x aqui, que torna essa sentença verdadeira. Então, esse x é um número que eu quero descobrir. Ó. X é um número real. Então, que número que é elevado ao quadrado menos 7 vezes esse mesmo número que dá zero? Então, eu vou, pessoal, fatorar para resolver esta equação. Tem gente que consegue fazer mentalmente. Quer ver? Pessoal, tem gente que poderia falar assim, zero. Ó, zero ao quadrado é zero. Menos 7 vezes zero é zero. E zero menos zero é igual a zero. É a raiz da equação. Pronto, eu já encontrei uma raiz. Agora, e se eu falar para vocês que tem mais uma raiz essa equação? Por isso que é dito do segundo grau, porque ela admite até duas raízes. Então, ela pode até ter duas raízes. Quer ver, ó? Se vocês pensarem bastante aí, né, você vai chegar à conclusão que tem mais um número que é elevado ao quadrado menos 7 vezes esse mesmo número que é igual a zero. Então, depois que você pensa muito aí, né, pessoal? E tem gente que tem muita facilidade também. Então, vai falar 7. Quer ver? Ó? 7 ao quadrado, 49. Menos 7 vezes 7, 49. E 49 menos 49 é igual a zero. Pronto, resolvemos a equação. Então, pessoal, eu encontrei o 0 e 7. Mas, professor, eu chuto? Não, você não chuta. Você tem que saber fatorar. Veja bem, quantos termos tem essa expressão? 2 termos. Então, entre estes dois termos, tem algo em comum, x. Então, x é fator comum, então vai ficar x vezes o quê? E quem é que vai ficar em evidência? Em evidência, vai ficar x menos 7. Por quê? Quando você distribui, ó, x vezes x, dá esse x ao quadrado. X vezes menos 7, dá esse menos 7x. Então, pessoal, esta forma fatorada é igual a estes dois termos, ok? Bom, eu já sei que isso tudo tem que ser igual a zero. Agora que eu já fatorei, eu usei o fator comum em evidência, ok? Fator comum em evidência. Agora, quando que um produto de dois fatores dá zero? Quando que você pode garantir que x vezes x menos 7 é igual a zero? Ou quando este x for zero, ou quando x menos 7 for zero. Então, ó, se você trocar aqui por zero, zero vezes o número já dá o zero. Então, por isso que o x tem que ser zero. E aqui, que número tirando o 7 que dá zero? Só pode ser 7. 7 menos 7 dá zero. E zero vezes o número também vai dar zero. Então, a partir de agora, quando você fatora, vamos lembrar que você está fazendo aparecer a multiplicação como operação dominante. Então, ou o primeiro fator tem que ser zero, então, portanto, esses três pontinhos, lê-se, portanto, ou o primeiro fator tem que ser zero, ou o segundo fator, x menos 7, tem que ser igual a zero. Então, daqui sai que o quê? X é igual a 7, porque só 7 menos 7 dá zero. Então,
É assim que você resolve uma equação do segundo grau na forma fatorada. Então, você tem que saber a ferramenta mais poderosa da álgebra, técnicas algébricas. Resolver uma equação é encontrar o conjunto solução. Enquanto você não encontrar o conjunto solução, você não resolveu a equação. É obrigatório por solução, pessoal. Então, solução é o número zero e o número 7. Pronto! Encontramos as duas raízes dessa equação. É isso, pessoal. Vamos lá? Aqui, ó. Eu quero saber qual é o número que é elevado ao quadrado vezes 2, menos, tá? 5 vezes esse mesmo número, que é igual a zero. Então, você poderia pensar bastante. Olha, eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Essa dica aqui, tá? É super legal. Toda vez que aparece x e x, é porque uma das raízes é sempre zero. Ó. Apareceu x elevado a 2, apareceu x elevado a 1, com certeza zero já é raiz. Por quê? Ó? 0 ao quadrado é 0, vezes 2 é 0. 5 vezes 0 também é 0. E 0 menos 0, ó, deu 0. Então, resolver uma equação é encontrar o valor do x. Ó. Que número que você deve atribuir aqui que torna essa sentença verdadeira? A matemática é maravilhosa. Então, pessoal, vamos lá. Mas tem mais um número, tá? Não é só o zero, tem mais um número, porque é equação de segundo grau, então ela pode ter até duas raízes. Mas, para descobrir esse número, tá, pessoal, eu vou usar a fatoração. Bom, eu tenho quantos termos? 1, 2. Entre estes dois termos, tem algo em comum. Então, o x repete aqui. Então, é fator comum. Fator comum é x. E quem não é comum, você vai pôr em evidência. Quem vai ficar em evidência, pessoal? Vai ficar 2x menos 5, que é igual a zero. Por quê, pessoal? Se você distribuir esse x aqui, ó, x vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes menos 5 dá menos 5x, que é igual a zero. Agora, é a mesma coisa, ó, produto de dois fatores. Quando que um produto dá zero? Portanto, ou este primeiro fator tem que ser zero. Então, por esse motivo, se você trocar aqui por zero, zero vezes um número, olha só, o x você troca por zero aqui também. Mas 2 vezes zero é zero. 0 menos 5 é menos 5. Mas menos 5 vezes zero vai dar zero. Pessoal, qualquer número multiplicado por zero é sempre zero, ok? Na multiplicação. Então, ou 2x menos 5 igual a zero. Então, aqui é uma equação do primeiro grau, você já sabe resolver, vai ficar 2x igual a 5, então x igual a 5 meios. Isso quer dizer o quê? Que se eu trocar o x aqui por 5 meios, elevar ao quadrado e multiplicar por 2, menos 5 vezes 5 meio, ó, trocando x por 5 meio, esta equação vai dar zero. Isto eu garanto para vocês. Faça essa verificação para o melhor entendimento de vocês aí, pessoal. Eu acredito que vocês vão fazer. É isso aí. Então, a solução desta equação é o número 0 e o número 5 meios, ok? Agora, pessoal, esta equação é de segundo grau? É, porque o expoente do x é 2. Então, aqui, ó, eu não tenho 2x, não é igual a esta equação é diferente, ó. Aqui tem x ao quadrado, aqui não tem x. Agora, zero não é mais raiz. Por quê? Se você troca aqui por zero, 0 ao quadrado é zero, menos 64, deu menos 64, não é igual a zero. Então, como que eu acho, tá, o número? Então, eu quero saber qual é o número que é elevado ao quadrado, menos 64, que é igual a zero. Aqui tem uma pegadinha. Muita gente responde que só tem um número, que é o 8. 8 ao quadrado é 64, menos 64 realmente dá zero. Mas, pessoal, como o expoente aqui é par, se você trocar por menos 8 ao quadrado, também é 64. E menos 64 vai dar zero. Então, eu tenho mais 8 e menos 8. O mais 8 e menos 8 são duas raízes diferentes, distintas, ok? Para o povo menos culto, né, pessoal? Distintas e diferentes é a mesma coisa. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou fatorar. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Toda diferença de 2 quadrados, a forma fatorada, é produto da soma pela diferença. Então, vai ficar
x mais 8 vezes o quê? X menos 8 é igual ao quê? Zero. Toda vez que eu fatoro, tá? Eu faço aparecer a multiplicação. E qual é a vantagem, né? Cada fator é uma equação do primeiro grau. Era do segundo, virou do primeiro e primeiro, porque o expoente do x é 1. Então, lembra que aqui é só tirar a raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 64 é 8, então vai ficar x mais 8, x menos 8, ok? Então, diferença de dois quadrados, ok? É produto da soma pela diferença. Olha só o outro caso da fatoração aqui aparecendo. Portanto, pessoal, aqui eu já sei que ou o primeiro fator tem que ser zero, então x mais 8 tem que ser igual a zero. Então, que número somando 8 que vai dar zero? Só pode ser menos 8. Então, x é igual a menos 8. Porque menos 8 mais 8 dá zero. E zero vezes um número já deu zero. Então, pessoal, o segundo fator. Quem que é o segundo fator? X menos 8 igual a zero. Então, x igual a 8, porque 8 menos 8 é zero. Então, pessoal, esta equação, eu acredito que muita gente conseguiria fazer mentalmente, mas muito cuidado, não vai responder que são 8. 8 ao quadrado, realmente, dá 64, menos 64 dá zero. Cuidado com a pegadinha, o menos 8 também, ó, elevou ao quadrado a 64, ok? Então, resolver uma equação é encontrar o conjunto solução. Enquanto você não encontrar o conjunto solução, você não resolveu a equação. Então, solução é o menos 8 e o 8. Agora, dando continuidade aqui, pessoal, dando continuidade. Vamos resolver agora a equação de item D, E e F. Lembrando que resolver a equação é encontrar o valor aqui, ó, da incógnita, ok? Que torna essa sentença verdadeira. Perdão, pessoal. Então, quer dizer que eu tenho que descobrir um número que é elevado ao quadrado, multiplicado por 4, tirando 49, que dá zero. Exato. Então, tem gente que consegue fazer mentalmente, ok? Mas eu não vou fazer mais mentalmente. Eu quero usar a ferramenta mais poderosa da álgebra, que é a fatoração de expressões algébricas. Vocês aprenderam já isto? Então, ó, 4x ao quadrado menos 49, isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, ó. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x e de 49 é 7. Então, pessoal, este daqui é um quadrado perfeito, esse aqui também é um quadrado perfeito. Então, eu consigo fatorar como diferença de dois quadrados. E como é a forma fatorada? Vamos lembrar? Vai ficar 2x mais 7 vezes quem? 2x menos 7, que é igual ao quê? Zero. Olha só, a matemática é maravilhosa. Então, eu espero que vocês estejam entendendo aí. A partir de agora, aqui o título é resolver a equação do segundo grau usando a fatoração. É isso que vocês têm que saber fazer. Então, ó, quando que um produto de dois fatores dá zero? Ou quando o primeiro fator for zero, ou quando o segundo fator. Então, portanto, quem que é o primeiro fator? É 2x mais 7 tem que ser igual a zero. Resolver a equação no primeiro grau é muito simples. 2x é igual a menos 7, o 2 passa dividindo, então x é menos 7,5. Isso quer dizer o quê? Que se eu trocar o x por menos 7,5, elevar ao quadrado e multiplicar por 4, tirando 49, é certeza que isto vai dar zero, ok? Ou quem que é o segundo fator? 2x menos 7. Então, 2x menos 7, você tem que ser igual a quanto? Zero. Então, olha só, 2x igual a 7, então x igual a 7,5. Então, quais são as duas raízes dessa equação? É o mais 7,5 e o menos 7,5. Se você testar o mais 7,5, elevar ao quadrado, multiplicar por 4, tirar 49, também dá zero. Isto é entendimento. Então, se você quer realmente aprender, substitua aqui, pessoal. Faça a conta com tranquilidade, na maior natureza. Você vai perceber que isto vai dar zero, ok? E agora, vamos pôr a solução, ok? A solução desta equação é
a primeira raiz é menos 7/2, ok? Então vai ficar menos 7/2 e a segunda raiz é 7/2, ok? Então, isto é resolver uma equação usando a fatoração. Agora, pessoal, qual é o número que elevado ao quadrado tirando 5 que dá zero? Tem gente que vai dar uma bugada aqui, ó. Como é que é, pessoal? O número elevado ao quadrado tirando 5 que dá zero. Qual é esse número aqui? Né? Agora, não é um número racional, é um número irracional. É um número irracional. Olha só, pessoal, aqui a dica. Olha só a sutileza que você precisava ter. O que é o 5? 5, pessoal, é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é o 5, tá certo? Porque 5 vezes 5, 25, raiz quadrada de 25 é o 5. Então, pessoal, se você trocar aqui por raiz quadrada de 5, elevar ao quadrado, dá 5. Tirando o 5, deu 0. Oh, então é raiz quadrada de 5. Como está ao quadrado, pode ser menos raiz de 5 também. Pessoal, porque ó, se você multiplicar aqui, ó, né? Menos raiz de 5. Vamos lembrar, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês. Recordar a multiplicação, né, de números irracionais. Quando que você multiplica, né, pessoal, um número irracional com número irracional? Quando você tem menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, menos com menos é mais. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25, que dá 5 também, ok? Então, como é a forma fatorada? Isso aqui, pessoal, também é uma diferença de 2 quadrados. Então, a diferença de 2 quadrados é produto da soma pela diferença. Então, você pode fatorar como x mais raiz quadrada de 5 vezes quem? X menos raiz quadrada de 5, que é igual ao quê? 0. Por quê, pessoal? Olha só. No produto da soma pela diferença, você faz o primeiro com o primeiro, x ao quadrado. Segundo com o segundo, raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz de 25 e dá 5, ó. E mais com menos dá menos. Então, isso é igual a isso, ok, pessoal? Então, quando é número irracional, é mais complicado, turma. Então, perceba bem, ok? Por isso que vocês aprenderam as operações com radicais, multiplicação de radicais, potenciação, né, pessoal? Vocês aprenderam aí tudo sobre radicais. Agora, pessoal, aqui, quando que um produto dá zero? Já falamos sobre isto várias vezes. Ou quando o primeiro fator for zero. Então, quem que é o primeiro fator? X mais raiz quadrada de 5 é igual a zero. Equação no primeiro grau é só isolar o x. Então, x é igual a menos raiz quadrada de 5. Pronto, ó. Menos raiz quadrada de 5, se elevar ao quadrado, dá 5. Tirando 5, deu 0. Ok? Ou, vamos lembrar, pessoal, ou, né? X menos raiz de 5 é 0. Então, x igual a ou menos raiz de 5 passa mais raiz de 5. E aí, chegamos a duas raízes. Ó. Eu tenho duas respostas. Então, eu quero saber qual é o número que é elevado ao quadrado, tirando 5 e dá 0. É o menos raiz de 5 e o mais raiz de 5. Vamos lá, solução. Então, solução é o menos raiz de 5 e o mais raiz quadrada de 5. Pronto, pessoal. Isso aqui é a resposta final, ok? A solução. Agora, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma equação do segundo grau, só troquei a letra. Em vez de ser x, eu troquei por m. Então, mas eu quero saber qual é o número. M é um número também, ó. Qual é o número que é elevado ao quadrado, né? Aqui, ó, esse mesmo número multiplicando menos 10 mais 25, que dá 0. Bom, como que eu descubro isso aqui, pessoal? Sabendo a fatoração. Quantos temos aqui no lado esquerdo? 3, ó. 1, 2, 3. Isso daqui, pessoal, né, é um trinômio quadrado perfeito. Vocês lembram ainda do trinômio quadrado perfeito? Quando você tem o quadrado da soma e quadrado da diferença, vamos lá, toda vez que você resolve o quadrado da soma, ó, a mais b ao quadrado. Como é que você resolve isso aqui? Era
quadrado do primeiro, o primeiro com o primeiro, então vai ficar quadrado do primeiro, mais o primeiro com o segundo, sempre o dobro, então é o dobro do primeiro vezes o segundo, mais o segundo com o segundo, que é o quadrado do segundo. Toda vez que você, pessoal, desenvolve da esquerda para a direita, é a regra do produtos notáveis. Vamos lembrar? Então, daqui para cá é produtos notáveis. E quando você, pessoal, escreve na forma do quadrado da soma, ó, aqui eu tenho três termos. 1, 2, 3. Todo trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada é quadrado da soma. Então, da esquerda para a direita, produtos notáveis. E da direita para a esquerda, a ferramenta mais poderosa é a fatoração. Então, eu quero fatorar esse trinômio quadrado perfeito. E digo mais, garotado. E quando aqui é menos? Quando aqui é menos, é quadrado a diferença. A única coisa que muda é que é primeiro com o primeiro, então vai ficar A ao quadrado. Primeiro com o segundo, A vezes menos B dá menos AB. Agora, segundo com o primeiro, também dá menos AB. Com menos AB, é menos 2AB. A única coisa que muda é o termo do meio. É só o sinal, né? E o segundo com o segundo, menos B vezes menos B, dá mais B ao quadrado. Então, quando é, pessoal, quadrado a diferença, também é um trinômio quadrado perfeito. A única coisa que muda na regra, que em vez de ser mais, aqui é menos. Então, ó, aqui é menos. E veja bem que isso aqui é um quadrado perfeito? É m ao quadrado, né, pessoal? É quadrado de m. E 25 é quadrado de 5, ó. Tem dois quadrados perfeitos. E o termo do meio, pessoal? É 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes m vezes 5 dá exatamente o 10m. Como é menos, então é a regra do menos. Oh! Então, a forma fatorada deste trinômio quadrado perfeito é m, né, pessoal? Raiz quadrada de 25 é 5. Tá? O sinal é sempre do termo remanescente. Esse carinha do meio aqui, ó, o sinal é menos. Então, é menos, é m menos 5 ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, quer dizer que, pessoal, estes três termos aqui, ó, equivale a escrever que é o quadrado da diferença dos termos. Ó. Eu fatorei esse trinômio como o quadrado da diferença de dois termos. E quando você resolve, ó, resolve essa expressão aqui, ó. Primeiro com o primeiro dá m ao quadrado. Primeiro com o segundo dá menos 5m. Com menos 5m dá menos 10m. O termo do meio sempre é o dobro, ok? E o segundo com o segundo dá 25. Então, para você fazer a prova, né, o entendimento, quando você resolve isso aqui, é igual a isso aqui. Então, eu fatorei. Então, eu estou fatorando. Agora, pessoal, que número tirando 5 que dá zero? Só pode ser 5. Ó. 5 menos 5 é zero. E 0 ao quadrado dá zero. Então, eu já descobri que esse m aqui só pode ser 5. Ó. Se eu trocar aqui por 5, 5 vai dar zero. Quer ver? 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25 é 50. Aqui, ó, é 5, hein? 5 vezes menos 10 é menos 50. Com mais 50, realmente deu zero. Portanto, pessoal, a partir de agora, basta a base da potência ser igual a zero. Portanto, m menos 5, você tem que ser igual a zero. Agora, o m é igual a 5. Lembrando que a proposta é o quê? Determinar o conjunto solução. Quando você vai resolver uma equação, é obrigatório, não é opcional, é obrigatório o conjunto solução ou conjunto verdade, ok? Eu gosto mais do conjunto solução. Solução é o número 5. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração.